Olá a todos, é com imenso prazer que eu gostaria de falar com vocês hoje desse grande segredo. Esse grande segredo que tem um nome, e esse nome é Maria. Mas eu gostaria de falar desse segredo não do ponto de vista dos meus pensamentos, mas sim do ponto de vista de São Montfort. São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu um livro que se chama O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas ele escreveu um outro livro que se chama O Segredo de Maria, que nada mais é do que um resumo desse tratado. Eu gostaria de falar desse resumo que vai nos nortear e dar um belo direcionamento desse magnífico segredo que Deus criou e quer compartilhar conosco, quer revelar para nós. Gostaria de citar o que está escrito, o que esse santo escreveu e que está no final do livro, diz assim: criou Deus um mundo para o homem peregrino, que é o mundo em que todos habitamos. Criou um mundo para o homem bem-aventurado, que é o paraíso. Mas para si criou Deus outro mundo, a que deu o nome de Maria. E é esse mundo que Ele quer comunicar, quer compartilhar conosco, porque Deus não Ele não segura as coisas só para si, Ele quer compartilhar, não é avarento, não é. Então, mesmo Ele querendo compartilhar, o mais interessante é isso, poucas pessoas querem conhecer desse mundo, de quem é Maria. Muitos ouvem falar, muitos comentam, mas poucos se aprofundam nesse conhecimento. Em especial, esse santo recebeu certa revelação de Deus e a partir daí ele começou a comunicar quem é Maria. Então, eu gostaria de convidar você a estudar comigo, a entender um pouco desse mundo que tem um nome, que é um grande segredo, um grande mistério, mas que aos poucos, com a ajuda do Espírito Santo, ele se revela a nós, simples e humildes pecadores. Quero convidar então a começar a ver uma exortação que logo no início São Luís Maria Grignion de Montfort ele faz. Ele vai revelar esse segredo e ele coloca certas condições. Ele diz assim: cristão, predileto e amado por Deus, eis aqui um segredo que o Altíssimo me ensinou e que não encontrei em nenhum livro antigo ou recente. Confio-te pela graça do Espírito Santo na condição. Daí ele vai colocar 3 condições. Que não o comunique senão às pessoas que o mereçam pelas suas orações, esmolas, mortificações, perseguições, zelo pela salvação das almas e desapegadas de tudo. Segundo, que te sirvas dele para te tornares santo e celestial. É que este segredo, com efeito, só se tornará eficaz na medida em que fizeres uso dele. Cuidado em ficares de braços cruzados, inoperante, já que o segredo transformar-se-ia para ti em veneno, podendo vir até a servir-te de condenação. Terceiro, que procures todos os dias de tua vida agradecer a Deus a graça de que te concedeu ao revelar-te um segredo que não merecerias conhecer. Será que eu e você sabemos muito de Maria? Conhecemos? Não sei, né? Vamos ver quem é Maria através do que esse santo está nos revelando. Daí ele continua, né? E à medida em que te fores servindo dele nas ações ordinárias da vida, irás conhecendo melhor o seu valor e preciosidade, o que de início não conhecerás, senão imperfeitamente, devido ao grande número e gravidade dos teus pecados e ao secreto apego a ti mesmo. Antes de avançares para frente, aí ele vai fazer uma solicitação, né? Vai pedir algo de nós. Num desejo apressado, mas natural de conhecer a verdade, reza devotamente de joelhos os hinos Salve, Estrela do Mar e Vinde Espírito Santo. Então eu quero te convidar a dar um pause aí nesse vídeo, onde você estiver nesse momento. Antes de avançar com esse vídeo, se coloque de joelhos,
reze, procure na internet se você não tem aí, se salve Estrela do Mar, e depois vinde o Espírito Santo. E aí sim você volta a assistir esse vídeo, né? Porque ele vai dizer, né? Pedindo a Deus a graça de poderes compreender e saborear esse mistério divino, né? E já que eu tenho pouco tempo para escrever e pouco tempo para ler, eu farei apenas uma exposição resumida. Ele vai colocar alguns complementos para nos explicar inicialmente quem é Maria e por quê, o que Deus fez nela, né? Ele vai dar alguns argumentos mostrando isso, né, para a nossa simples razão compreender. Então, reze essas orações, depois você volta. Amém? Bom, dando continuidade então, tendo em vista que você já rezou o Salve Estrela do Mar, já rezou o Vinde Espírito Santo, suplicando a Deus para que Ele nos ensine, que assim o Senhor possa nos escutar e ter misericórdia de nós e nos instruir no seu conhecimento, conhecimento de quem é Maria. Vamos prosseguir visualizando o que esse santo tem a nos dizer, segundo a missão de Maria no plano de salvação. Então ele vai dizer lá, o plano da salvação concretiza-se só mediante a graça. Daí a necessidade de te santificares. Veja, irmãos, é tão precioso esse conhecimento, tão precioso que fazer uma simples interpretação aqui é jogar fora um conhecimento que de fato nós precisamos escutá-lo como ele foi passado. Porque o que eu posso entender do que está escrito aqui pode ser diferente do que você vai escutar e vai compreender à luz do Espírito Santo. Está entendendo? Então, vamos ver. Ele vai dizer assim, cristão, imagem viva de Deus e resgatado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. A vontade de Deus a teu respeito é que te tornes santo, como Ele, nesta vida e que venhas a participar na sua glória na eternidade. A tua verdadeira vocação consiste em alcançares a santidade de Deus. Para aí deverão tender todos os teus pensamentos, palavras e ações, os teus sofrimentos e todas as ansiedades da tua vida. Caso contrário, resistirás a Deus, deixando de fazer aquilo para o qual te criou e te vai conservando ainda. Então, se tem um motivo pelo qual ainda a gente é conservado em vida, é para que a gente busque a Ele, busque a Deus e busque ser santo como Ele é santo. Ok? Ó, que obra maravilhosa! O pó transformado em luz, o lodo em pureza, o pecado em santidade, a criatura no Criador e o homem em Deus. Que obra maravilhosa, volto a repeti-lo, porém é uma obra difícil em si mesma e impossível à simples natureza. E só Deus, com a sua graça e graça abundante e extraordinária, poderá levar a bom termo esse projeto de santidade. A própria criação do universo inteiro não é uma obra-prima de tanta excelência como esta. Você consegue compreender o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a criação da tua alma, o universo inteiro não chega aos pés tamanha obra que Deus realizou em cada alma. A graça, né, essa graça que Deus coloca em nós. E tu, cristãos, como irás proceder? Que meios vais adotar para chegares à meta onde Deus te chama? Os meios de salvação e de santificação são conhecidos de todos, estão apontados no Evangelho, enquanto são explicados pelos mestres da vida espiritual e são praticados pelos santos. São, aliás, necessários a todos quantos desejarem salvar-se e alcançar a perfeição. São eles a humildade do coração, a oração contínua, a mortificação universal, o abandono à divina providência e a conformidade para a vontade de Deus. Para se poderem praticar todos esses meios de salvação e santificação, é absolutamente necessária a graça e o auxílio de Deus,
E essa graça, sem dúvida alguma, é dada a cada um abundantemente, embora em medida diferente. Digo em medida diferente porque Deus, ainda que infinitamente bom, não distribui as suas graças com igual intensidade para todos, ainda que todos recebam o suficiente. Uma pessoa fiel, recebendo uma grande graça, opera em grande ação. Se vier a receber, porém, uma graça inferior, opera também uma ação inferior. O valor e excelência da graça dada por Deus e correspondida pelo cristão define o valor e excelência das obras. Estes são princípios que não admitem discussão. Ou seja, nós precisamos da graça. Nós precisamos alcançar a graça. Nós precisamos, sem a graça de Deus, nada podemos fazer. Quanto mais graça nós obtivermos da parte de Deus, mais poderemos fazer. Quanto menos graças a gente conseguir, menos a gente vai fazer. Ok? Então esse é o princípio fundamental. Ok. Agora então ele vai explicar como alcançar a graça de Deus. Para alcançar a graça de Deus é necessário primeiro alcançar Maria. Mas eu não posso alcançar a graça sobre diferentes formas e vou por aqui, vou por ali. Segundo a visão desse santo e revelação divina, não. Não se pode alcançar a graça sem alcançar Maria. Você tem noção do tamanho do problema que se encontram? Todas as pessoas que questionam Maria, que questionam esse conhecimento, questionam o plano de salvação, questionam a graça para a sua própria salvação, questionam tudo que é bom, tudo que vem de Deus. Eles, descartando Maria, descartam tudo que provém de Deus. Vamos entrar nesse raciocínio? Vamos ver então. Portanto, tudo se resume a encontrar um meio fácil de se alcançar de Deus a graça necessária para se tornar santo. E é precisamente isso que eu pretendo ensinar-te. É esse meio de alcançar a graça para ser santo que ele quer nos ensinar. E afirmo que para se alcançar tal graça de Deus é necessário alcançar Maria. Vejamos em seguida os motivos. Primeiro, Maria alcançou graça. Desculpem as tosses. Só Maria alcançou graça diante de Deus. Interessante, né? Para si e para toda criatura em particular, nem os patriarcas ou profetas, nem todos os santos do Antigo Testamento alcançaram a graça. Vocês já ouviram alguém chegar, algum santo, profeta, e dizer a esse profeta, a esse santo do Antigo Testamento: você alcançou graça diante de Deus? Já ouviu isso aí? Só Maria escutou isso do anjo, quando o anjo veio fazer a anunciação. Alcançastes graça por parte de Deus. Meu Deus, né? É mãe da graça, segundo, né? É mãe da graça. Só Maria, na verdade, deu o ser e a vida ao autor de toda a graça. Por isso é apelidada de mãe da graça. Olha aqui para vocês gestar por 9 meses, depois passar toda uma vida com o próprio Deus, né? Ela teve que ter, né, deveria ser muito agradável a Deus, para o próprio Deus querer ser gestado naquele corpo, ter a mesma genética, o mesmo sangue, os mesmos genes, toda a parte física, depois receber toda a alimentação, ser conduzida nesse mundo por uma vida inteira ao lado de Maria. Tem que ter muita graça, né? É cheia de graça. Deus Pai, de quem, como de fonte essencial, deriva todo o dom perfeito e toda a graça,
ao dar-lhe seu próprio filho, entregou a Maria todas as graças. De maneira que, como diz São Bernardo, nele e com ele Deus comunicou-lhe a sua própria vontade, ou seja, em Jesus tudo é dado ao mundo, tudo. E a quem foi dado esse tudo desde o ventre? A Maria. Esse tudo foi em Maria que foi gerado. Né? Sabe que ela era cheia da graça? É a administradora das graças. Deus escolheu-a para tesoureira, ecônoma e distribuidora de todas as suas graças. Por isso, todas as graças e dons de Deus passam pelas suas mãos. E segundo São Bernardino, em virtude do poder que Deus lhe conferiu, ela dá a quem quer, quanto quer e na medida que quer as graças do Pai, as virtudes do Filho e os dons do Espírito Santo. Porque a plenitude foi dado a ela, está entendendo? A plenitude foi gestado nela. Então tudo que a gente reconhece por graça vem de Jesus, mas veio dela. Porque Deus quis que fosse assim. Que esse fosse um meio pelo qual Deus se comunicasse ao mundo todas as graças. Muitos dizem, mas nós devemos ir única e diretamente a Deus. Deus também poderia vir única e diretamente ao mundo sem passar por nenhum meio. Ou será que ele não podia ter nascido assim, do nada ter aparecido lá no meio do povo? Poderia, mas não, ele quis de forma ordinária, de forma como todo, para confundir especialmente aos poderosos desse mundo, aos que querem ter todo o conhecimento, todo o poder. Para confundir esse meio, ele quis vir de forma ordinária por intermédio de Maria, se utilizando dela. Por quê? Porque ele quer assim. Então ela tem esse papel de administradora de toda graça que a gente possa receber. Ela que é a administradora. É um meio que Deus quis que fosse. Né? É mãe do Filho de Deus. Tal como na ordem da natureza é necessário que um filho tenha um pai e uma mãe, assim também na ordem da graça, todo verdadeiro filho da igreja deverá ter Deus por pai e Maria por mãe. E veja agora o que ele vai dizer, né? E quem se vangloriar de ter Deus por pai e não tiver a ternura de um filho por Maria, pois será um mentiroso que terá apenas o demônio por pai. Claro que depois ele faz uma explicação ali embaixo na resenha que de fato não está se referindo às pessoas que não receberam desse conhecimento, que não receberam dessa doutrina, que não receberam desse segredo, que ingenuamente percorrem um caminho de cegueira espiritual, de cegueira de conhecimento, e que simplesmente não alimentam, não se aproximam, mas também não se distanciam de Maria, mas por ingenuidade. Mas sim, ele está falando de quem peleja, quem batalha, quem luta contra esse conhecimento, contra Maria. Decididamente quer ver Maria pelas costas, Esse sim acaba que não tem o verdadeiro Deus por pai, sim o próprio demônio. 6. É mãe dos membros de Cristo. Perceba só. Já que foi Maria quem formou a cabeça dos predestinados, Jesus Cristo, a ela pertence também formar os membros dessa mesma cabeça, que são os verdadeiros cristãos. Com efeito, uma mãe não dá à luz a cabeça sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Aqui, fazendo só uma pausa aqui a gente começa a entender por que Maria tem feito inúmeras aparições ao longo da história. Por que Maria tem vindo ao mundo? Por quê? Porque ela está nos preparando, ela está gestando, nos orientando, porque somos filhos dela, assim como foi Jesus. Por isso,
Quem desejar ser membro de Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, deverá deixar-se formar em Maria, através da graça de Jesus Cristo, que nela reside em plenitude, a fim de ser derramada igualmente em plenitude aos verdadeiros membros de Cristo, que são os verdadeiros filhos de Maria. Ora, você quer ser um membro de Cristo, mas não quer ter a mãe que Jesus Cristo teve? Aí sim não dá, né? É um caminho meio incongruente com a ordem do que Deus quer. Vamos lá. É colaboradora do Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo desposado Maria e tendo gerado nela, com ela e por ela Jesus Cristo, a obra-prima, o Verbo encarnado, e não a tendo jamais repudiado, continua cada dia a gerar os predestinados nela, com ela e por meio dela. Olha que interessante esse raciocínio, né? De forma misteriosa, mas verdadeira. Da mesma forma que Jesus foi gestado com ela, nela e por ela, pelo Espírito Santo, Jesus, que é a cabeça da igreja, nós, como verdadeiros membros do corpo de Jesus Cristo, também somos gestados nela, por ela e com ela, pelo Espírito Santo. Você quer ser deixado moldar pelo Espírito Santo? Esse modo que o Espírito Santo vai utilizar é quem? É Maria. Você está entendendo? É isso que São Monfort está nos dizendo aqui. Faz crescer no amor filial. Então veja só. Maria recebeu de Deus um domínio especial sobre as almas para alimentá-las e fazê-las crescer em Deus. Santo Agostinho diz mesmo que, neste mundo, os cristãos autênticos são inteiramente enclausurados no seio de Maria. Inteiramente. E são dados à luz apenas quando esta boa mãe os gera para a vida eterna. Por conseguinte, assim como a criança vai buscar todo o nutrimento à sua mãe, que lhe proporciona o alimento necessário para a sua fragilidade, assim também os cristãos vão procurar em Maria todo o nutrimento e todo o vigor espiritual. Nono, está presente na vida dos verdadeiros cristãos. Somente a Maria disse Deus Pai: minha filha, põe a tua morada em Jacó. Né? Isso lá no Antigo Testamento, né? Eclesiástico, se não me engano, 24:8. Minha filha, põe tua morada em Jacó. Ou seja, habita nos cristãos autênticos, prefigurados em Jacó. Somente a Maria disse Deus Filho, é o Jesus, né? Minha mãe, toma Israel por tua herança, ou seja, toma os verdadeiros cristãos por herança. Finalmente, também só a Maria disse ao Espírito Santo: minha fiel esposa, lança as tuas raízes no meio de um povo glorioso. Tem algum povo mais glorioso do que os cristãos? Que herdarão o reino dos céus junto com, em toda a terra, junto com Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. E esse é o povo glorioso. Isso foi dito a Maria, ou seja, os verdadeiros cristãos. Portanto, quem for do número dos verdadeiros e cristãos autênticos, terá a Senhora a morar dentro de si, ou seja, na sua alma, nela deixando lançar raízes de uma humildade profunda, de uma caridade ardente e de toda espécie de virtudes. 10º, é a imagem viva de Deus. Maria é chamada por Santo Agostinho, e o é efetivamente, forma de imagem viva de Deus. Isto quer significar que somente nela foi formado Deus como homem perfeito, sem faltar-lhe qualquer traço da divindade. E também que só nela pode o homem ser transformado em Deus,
tanto quanto a natureza humana o permita, pela graça de Jesus Cristo. Um escultor pode reproduzir ao natural uma estátua ou um retrato de duas maneiras, aplicando todo o seu talento na matéria dura e imperforme, ou informe, né? Usando de toda a força de toda a ciência e perfeição de suas ferramentas para reproduzir a estátua, ou então metendo-a simplesmente num molde. O primeiro método é demorado, é difícil e está sujeito a diversos inconvenientes. Por vezes bastará uma pancada de cinzel ou uma martelada maldada para estragar toda a obra. O segundo, ou seja, o método do molde, ao contrário, é rápido, suave e delicado, quase sem despesa e sem fadiga, desde que o molde seja perfeito e que produza com exatidão e desde que a matéria utilizada seja maleável e não oponha resistência ao seu manejo. É Maria o maravilhoso molde de Deus, criado pelo Espírito Santo para formar em perfeição um homem-deus através da união hipostática, união das duas naturezas, e para tornar o homem participante da natureza divina mediante a graça. Ou seja, esse molde, ficou um pouco confundido, eu vou te explicar assim, ó. Em Maria foi feita a união do divino com o humano, eis Jesus Cristo. Em Maria também é feito a união do humano, que somos nós, em divino, no corpo de Cristo. Ok? Maria é esse molde a que não falta o mais leve traço de divindade. Quem for metido nele e se deixar plasmar por ele, adquire todos os traços de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, e isso de forma suave e em consonância com a fragilidade humana, sem tantos sacrifícios nem fadigas, e ainda de forma segura, sem medo de ilusões, já que o demônio não teve e nunca virá a ter qualquer acesso a Maria. Finalmente, e ainda de maneira santa e imaculada, sem a mais leve sombra de pecado. Ó alma querida, quão grande é a diferença entre uma alma formada em Jesus Cristo pelos meios ordinários, como os escultores que confiam apenas no seu engenho, no seu talento, e a outra em que se está diante de uma alma muito maleável, desapegada, bem fundida, e que, recusando fiar-se em si mesma, deixa-se plasmar apenas pela ação do Espírito Santo. Quantas manchas, quantos defeitos, quantas sombras, quantas ilusões, quanto de natural e humano existem no primeiro método. O método daquele que tudo acha que pode fazer, né? Ou seja, do método orgulhoso, né? Aquele que sabe fazer todas as coisas por si próprio. E quão puro, quão divino e quão semelhante a Jesus Cristo é o segundo. O método das pessoas que, de forma humilde, se entregam ao modo perfeito de humildade, Maria, para serem gerados com os traços que ela gestou, Jesus. Vamos lá. Seguindo adiante, então, mais um argumento aqui que ele vai nos colocar, vai dizer o seguinte: é o paraíso de Deus. Maria é o paraíso de Deus. Nunca houve e jamais haverá criatura alguma, não fazendo sequer exceção dos bem-aventurados, dos querubins ou dos mais elevados serafins, onde Deus, fora de si mesmo e em si mesmo, tenha manifestado a sua glória com tanta perfeição como em Maria. É Maria o paraíso de Deus e o seu mundo inefável, onde o Filho de Deus penetrou para lá operar maravilhas, para o guardar e aí gozar as suas complacências. Criou Deus um mundo para o homem peregrino, que é o mundo em que todos habitamos. Criou um mundo para o homem bem-aventurado, que é o paraíso. Mas para si criou Deus outro mundo, a que deu o nome
de Maria. Mundo este quase desconhecido a todos os mortais e incompreensível a todos os anjos e a todos os bem-aventurados do céu, que extasiados por verem um Deus tão glorioso, tão acima de todos eles, tão separado e tão escondido no seu mundo, que é a excelsa Maria, que exclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Feliz, 1000 vezes feliz é na terra a alma a quem o Espírito Santo revelar o segredo de Maria, para que eu conheça, a quem abrir esse jardim fechado, para que possa entrar, essa fonte selada, para que dela possa extrair e beber, a longos tragos, as águas vivas da graça. Nesta amável criatura, uma tal alma encontrará Deus somente, um Deus infinitamente santo e transcendente, mas também infinitamente condescendente e compreensivo diante da nossa fraqueza. Uma vez que Deus está em todo lado, pode ser encontrado em todo lado, até nos infernos. Mas não existe lugar algum onde uma pessoa o possa encontrar mais próximo dela e mais adaptado à sua fraqueza do que em Maria, já que foi para isso que ele veio ao mundo. Em todo lado é ele o pão dos fortes e dos anjos. Em Maria, porém, é o pão dos filhos. Meu Deus, né? Quanta graça! Será que nós conhecemos Maria ou precisamos suplicar muito ao Espírito Santo para que Ele nos dê a conhecer desse segredo, a entrar nesse jardim formoso, aproveitar dessa graça? Né? Outra, avançando, né? Facilita a união com Deus. Então lá, que ninguém pense, como alguns iluminados, que Maria, por ser criatura, possa ser obstáculo para a união com o Criador. É que já não é Maria que vive, é Jesus Cristo apenas, é Deus só que vive nela. A sua transformação em Deus ultrapassa infinitamente a de São Paulo. Lembra que São Paulo dizia, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim? Imagine Maria! E a dos outros santos, mais do que o céu ultrapassa a terra em altura. Maria não existe senão para Deus. Por isso, longe de segurar para si uma alma, ela projeta em Deus e une-a a Ele com mais perfeição ainda do que a alma está unida a ela. Maria é o eco admirável de Deus, que só sabe repercutir Deus quando uma alma lhe grita Maria, e que não sabe senão glorificar a Deus quando, tal como Santa Isabel, a proclamam bem-aventurada. Se os falsos iluminados, miseravelmente enganados pelo demônio até na oração, tivessem sabido encontrar Maria, e Jesus por Maria, e Deus através de Jesus, não teriam certamente dado tão terríveis quedas. Quando um cristão encontrou Maria e Jesus através de Maria, e Deus Pai através de Jesus, pois terá encontrado todo o bem. Referem alguns santos, e dizendo todo o bem, nada se excetua. Toda a graça e toda a amizade junto de Deus. Toda a segurança contra os inimigos de Deus. Toda a verdade contra a mentira. Toda a facilidade e toda a vitória contra as dificuldades da salvação. Toda a doçura e toda a alegria nas amarguras da vida. Perceba que a gente vai por esse caminho de Maria para encontrar Deus, tudo nos é acrescentado. Eis o caminho seguro. É o auxílio no sofrimento. Não pretendes afirmar que quem encontrou Maria através de uma devoção verdadeira venha a ficar isento de cruzes e sofrimentos. Bem ao contrário, até será mais assaltado do que os outros, já que Maria
qual mãe dos viventes, dá a todos os seus filhos alguma porção da árvore da vida, ou seja, a cruz de Jesus. Reservando-lhes, porém, grandes cruzes, dá-lhes também a graça de carregá-las, com paciência e até com alegria, de maneira que as cruzes que ela dá àqueles que lhe pertencem são, por assim dizer, saborosas, ou cruzes doces, e não cruzes amargas. Ainda que, durante algum tempo, e por serem amigos de Deus, devam beber o cálice da amargura. Porém, a consolação e a alegria que recebem de sua bondosa mãe, passada a provação, dá-lhes força e coragem para carregarem cruzes ainda bem mais pesadas e amargas. Vejam, irmãos, então, tantos e tantos argumentos que foram resumidos nesses poucos aqui, né? Como se pode buscar algo para combater tamanho conhecimento, tamanha graça que nos é revelada, né, em especial por esse santo, sobre Maria, né? Como a gente pode escutar tamanhas coisas, tamanhas sabedoria, tamanha riqueza que está contida em Maria e ficar mergulhado ainda na escuridão, né, perdido sem rumo do que fazer, como fazer, onde buscar, como encontrar Jesus. Será que eu faço penitência, eu faço isso, faço aquilo, quando a gente tem que buscar onde de fato Deus está, em Maria, né? E aqui ele começa a apresentar inúmeros argumentos, e ele vai continuar depois como a gente começa a desenvolver um relacionamento com Maria para poder se achegar a Jesus, poder se achegar a ter um verdadeiro relacionamento com Jesus, para que daí a gente tenha um verdadeiro relacionamento com Deus Pai. Né? Tudo isso, evidentemente, né? Nós precisamos trilhar um caminho. Esse caminho, esse santo vai passar a ensinar. Eu quero te convidar nos próximos vídeos, né? Eu vou fazer outros vídeos para aprofundar mais nesse conhecimento. Aqui eu fiz uma breve introdução de quem é Maria, o que Deus fez em Maria, assim, bem superficialmente, para que através da luz do Espírito Santo nós possamos meditar e nas nossas orações o Espírito Santo possa vir a nos revelar, né, um desabrochar de raciocínio nos nossos pensamentos a partir desse conhecimento inicial de quem é Maria, de como essas graças foram fundamentadas ali para que Deus se formasse, viesse, instituísse o seu reinado nos nossos corações, e nós possamos voltar nesse caminho, né, nessa relação, nesse meio de comunicação que Deus escolheu para conosco, nós possamos voltar através dele, de forma segura, sem enganos, porque quem trilha esse caminho com Maria, própria Maria, que é intocada pelo demônio, é intocada por Satanás, se a gente trilha esse caminho no coração de Maria, é impossível o demônio nos tocar. A menos que, evidentemente, por desígnio de Deus, ainda por um certo tempo, Deus queira permitir e que sejamos ainda provados para que, assim como Jesus trilhou dificuldades nesse mundo, nós, como seu corpo, também trilhemos certas dificuldades. Mas nós, seguramente, estando com Maria, superaremos todos eles de forma segura, com paciência, com ternura, humildade, simplicidade, passando longe dos pensamentos orgulhosos, soberbos, arrogantes, que não provém desse caminho. Você compreende? Então, eis o caminho seguro que nos é apresentado por Deus, pela igreja, caminho que a igreja recomenda, o segredo de Maria. Que esse segredo possa desabrochar em nossos pensamentos, nosso coração. Eu gostaria de, para finalizar esse vídeo, compartilhar Salmo 86 com vocês, que eu tinha passado no outro vídeo para que vocês se preparassem rezando através desse salmo, né?
Talvez você tenha compreendido, talvez não. O que diz o salmista? De quem está falando o salmista? Muitos foram os santos que falaram sobre quem somos nós. Cada uma é como se fosse uma cidade que precisa ser limpa, ser purificada, Mas existe uma cidade em especial que Deus criou para ele, que é o que estamos conversando agora, né? Deus criou esse mundo aqui para nós peregrinarmos, né? Deus criou para aprovação, Deus criou o paraíso para os bem-aventurados, mas para si Deus criou Maria. Então muitos místicos já relataram Maria como sendo, né, uma cidade perfeita. A mística cidade de Deus, diga-se assim, né? A mística cidade de Deus relatada por se não me engano, Beata de Agreda, né? Maria de Agreda, no século XVII, ela escreveu esse livro Mística Cidade de Deus. Ela escreveu 4 tomos sobre essa mística cidade. Quem é a Maria? Se eu posso pesquisar depois, mas então vamos ver no Salmo 86. O salmista já escrevia sobre essa cidade. Vai dizer assim: glória da cidade santa, né? O Senhor, Salmo do filho de Coré, cântico. O Senhor ama a cidade que fundou nos montes santos. Ele prefere as portas de Sião às tendas de Jacó. De ti se anuncia um glorioso destino, ó cidade de Deus. Ajuntarei Rabi, Babilônia aos que me honram. Eis a Filisteia e Tiro com a Etiópia. Lá todos nasceram. Será dito de Sião, um por um, todos esses homens nela nasceram. Foi o próprio Altíssimo quem a fundou. O Senhor inscreverá então no registro dos povos. Aquele também nasceu em Sião, e cantarão entre as danças. Todas as minhas fontes se acham em ti. O que são todas essas fontes? São todas as graças. Não se acha em Maria? Então, que você possa ler esse salmo novamente, mas em vez de ler Sião, você lê Maria. É assim que se deve ler. Quando vai dizer: o Senhor ama a cidade que fundou nos montes santos. Ele prefere as portas de Maria às tendas de Jacó, ou a qualquer outra tenda, qualquer outra morada, mesmo a morada dos bem-aventurados. De ti se anuncia um glorioso destino, ó cidade de Deus. Ajuntarei Rabi, Babilônia aos que me honram. Eis a Filisteia e Tiro como a Etiópia, lá todos nasceram. Será dito de Maria, um por um, todos esses homens nela nasceram. Ou seja, se Jesus nasceu nela, todos os cristãos hão de nascer através dela, todos os predestinados. Foi o próprio Altíssimo quem a fundou. O Senhor escreverá então no registro dos povos: aquele também nasceu em Maria. E cantarão entre danças: todas as minhas fontes se acham em ti. Todas as graças se acham em Maria. Eis Nossa Senhora das Graças, eis Nossa Senhora, Mãe de todos os cristãos, aquela que recebeu todas as graças em Jesus no seu ventre e gestou e ainda continua gestando os predestinados de Deus, os verdadeiros cristãos, ou seja, eu, você e todos aqueles a quem ainda desejam entrar por essa porta dessa cidade belíssima, dessa mãe belíssima que ainda está gestando o corpo de Cristo. Amém? Que Deus possa iluminar os teus pensamentos, os teus sentimentos, e que possamos todos nós, à luz do Espírito Santo, crescer nesse conhecimento riquíssimo, que nos provém grandes graças, inumeráveis graças para a nossa santificação e salvação. Que Deus possa te abençoar, possamos caminhar até o próximo vídeo, na graça do Senhor.